Olá, aqui minha apresentação no Congresso Brasileiro de Neurologia, em São Paulo, 2018. Uma sessão de prós e contras sobre se há excesso de diagnóstico do TDAH no Brasil. A minha posição a ser defendida foi de que, sim, existe excesso de diagnóstico de TDAH no Brasil. No entanto, ao longo da apresentação, vocês verão que é uma questão que não cabe apenas uma resposta, mas sim várias respostas. Então vamos a ela. Bom, não tem nenhum conflito de interesse desde 2013. Desculpem pelos slides, todos em inglês, mas foi uma exigência do Congresso, já que, junto com o Congresso Brasileiro de Neurologia, ocorreu também o Congresso Pan-Americano de Neurologia. Então, tínhamos colegas aqui de toda a América. Bom, Epictetus, antes de Cristo, já havia definido aspectos que nós usamos hoje para avaliar testes diagnósticos ou critérios diagnósticos. Então, muitas vezes as coisas parecem que são e realmente são. É o que a gente chama de verdadeiro positivo. Outras vezes elas não são e nem parecem que são. Seriam os verdadeiros negativos. Outras vezes elas são, mas não aparentam ser, que chamamos de falso negativos. E, finalmente, situações onde essas condições não são, as coisas não são, no entanto, aparecem ser, que são os falsos positivos. Numa situação em que existem um alto número de falsos negativos e falsos positivos, a gente pode ter mais de uma resposta para a questão que se colocou aqui nessa sessão de prós e contras. Vejamos então. Nós vamos basear nossas respostas em estudos epidemiológicos que a gente conduz desde 2009, começando lá em Santa Cruz das Palmeiras, um estudo piloto onde a gente definiu os questionários a serem utilizados nas fases posteriores do projeto Atenção Brasil, que foi um grande projeto que transcorre até hoje, projeto de estudo epidemiológico com crianças e adolescentes brasileiros. Nessa primeira fase, nós avaliamos perto de 95% de todas as crianças matriculadas no ensino público da cidade de Santa Cruz das Palmeiras, mais de 2.000 crianças. Posteriormente, então, na fase nacional do projeto Atenção Brasil, foram avaliadas como amostra final 5.671 crianças e adolescentes, crianças de 5 a 18 anos de idade, de 87 cidades, 18 estados, das 5 regiões nacionais brasileiras. Já em 2013, embora a gente continuasse com os mesmos protocolos que vão nos ajudar a responder essa pergunta, a gente já passou para outros aspectos, avaliamos adicionalmente outros aspectos. Aqui em São Sebastião do Paraíso, crianças do ensino fundamental 1, de 5 a 12 anos, de 20 escolas públicas. Uma amostra final de 3.500 crianças, a gente avaliou vários aspectos de função executiva, inclusive validamos escalas funcionais que desenvolvemos para isso. E, por fim, em 2016, Delfinópolis, adolescentes do Fundamental 2 e ensino médio, de 10 a 18 anos de idade, um estudo mais qualitativo, onde além das questões referentes a TDAH e saúde mental, nós avaliamos aspectos de função executiva, metacognição, resiliência e análise de rede social. Aqui foi uma amostra final de 340 crianças. Pois bem, os pais e professores responderam questionários, então a gente tinha informações de comportamento da criança, mas também desempenho escolar, funcionamento escolar dessa criança. Então nós tínhamos
informações de mais de um contexto em que essa criança estava inserida, com o MTA SNAP 4, uma escala conhecida por todos que trabalham com TDAH, que é uma escala para captar sintomas do TDAH. No projeto piloto, nós usamos o CBCL, um instrumento bem mais amplo, mais aprofundado, mas nas fases posteriores utilizamos o MTA SNAP. E também o SDQ, que é o questionário de habilidades e dificuldades, no lugar do CBCL, para avaliar a saúde mental, juntamente com o seu suplemento de impacto, que é um dos critérios fundamentais para o diagnóstico do TDAH, segundo a DSM, a presença não apenas dos sintomas, mas também esses sintomas provocando impacto para a criança ou adolescente em 2 ou mais contextos de vida. Então, todas essas escalas foram desenvolvidas baseadas na DSM. E, então, ali, a partir de São Sebastião do Paraíso, o desenvolvimento dessas escalas que avaliam função executiva, metacognição, e em Delfinópolis aplicamos a escala validada da Sandra Embury sobre habilidades de resiliência e também uma metodologia própria para avaliação de rede social, posicionamento dessa criança dentro da rede social dela. Bom, essas são as taxas de prevalência que nós encontramos de TDAH. No estudo piloto, de 5,1%, no estudo nacional, 5,3%, vejam que se equivalem e equivalem também a estimativas internacionais. E no estudo atual, que nós acabamos de submeter, que reúne todas essas fases, todas essas ondas de pesquisa, desde a fase nacional do Atenção Brasil, depois São Sebastião do Paraíso e, por fim, Delfinópolis, né? Então, estudo de 2009 a 2016. Uma estimativa, uma prevalência acumulada aí de 4,1%, 4,5%. Então, vamos aos resultados. O TDAH se mostrou, de acordo com a DSM-5, como vocês observam, se mostrou bem mais prevalente em crianças de 5 a 13 anos do que crianças de 14 a 18. Isso também é observado na literatura, uma prevalência maior em meninos do que em meninas. Vejam que aqui o risco em meninos é 3 vezes maior do que em meninas. Mais prevalente em crianças e adolescentes não brancos, um risco 1,2%, 1,2 vezes maior do que em crianças ou adolescentes de cor branca, o que representa aqui 20% a mais. E mais prevalente em crianças de classes D e E, de classes mais pobres, então 2,3 vezes mais prevalente do que em crianças de classes A e B, crianças de classes mais ricas. Observem que também a diferença estatística foi significativa para crianças de classe C em relação a crianças de classe A e B, um risco 1,6, um risco 60% maior nessas crianças de classe C do que classes A e B. Esse talvez seja, com certeza é a tabela mais importante, onde a gente compara a existência de um diagnóstico prévio de TDAH, um diagnóstico prévio médico, né, feito por um médico de TDAH, e o que nós encontramos nessa criança em termos de critério em relação a DSM-5, quer dizer, o padrão ouro nosso aqui para poder avaliar os níveis de sensibilidade, especificidade, a validade desse critério de um diagnóstico de TDAH prévio. Bem, como também a presença do uso de psicoestimulante no momento atual.
Então, observem que de toda a amostra, 6,6%, 719 crianças, os pais relataram que já haviam sido diagnosticadas por um médico como portadoras de TDAH. Dessas crianças, um quarto apenas preenchia os critérios para DSM-5 e 13% estavam em uso de psicoestimulante. O que acontece, então, com as crianças que preenchem o DSM-5, de acordo com os critérios da DSM-5, nessa nossa pesquisa? 4,5% em todo o Brasil, mas observem que apenas 37,4% delas tinha um diagnóstico prévio de TDAH e apenas 10% delas estavam em uso de TDAH. Esses dados, por si só, já mostram que, em termos gerais, o TDAH é subdiagnosticado e subtratado no Brasil. Já, então, colocando, eu defendendo exatamente o contrário do que a princípio me foi proposto. Mas, a seguir, vocês vão entender outros aspectos. Em relação ao uso de psicoestimulante, nós encontramos que 1,7% das crianças dessa amostra, dessa grande amostra nacional, estavam em uso de psicoestimulante. E delas, apenas 52% tinham um diagnóstico prévio de TDAH e, mais assustador ainda, só 25%, 26,2%, um quarto delas preenchia critérios para DSM-5. Então, por aqui a gente vê aqui nessa segunda linha que existe subdiagnóstico e subtratamento, mas nessa terceira a gente já observa que existem problemas em relação ao diagnóstico, como na primeira também. Só um quarto das crianças que tinham um diagnóstico prévio feito por um médico de TDAH preenchiam os critérios para DSM-5. Isso fez com que calculássemos os parâmetros aí de fidelidade desse diagnóstico prévio médico, né, de TDAH. Então, observem que, embora tenha uma alta especificidade, ele identifica quando realmente tem, ele tem baixa sensibilidade, né, e baixo valor preditivo positivo. Então, muitas vezes existe o quadro TDAH, mas nunca foi previamente diagnosticado. Então, nessa situação de falso positivo, o que seria? Essa criança foi tida como a portadora de TDAH, havia um diagnóstico prévio de TDAH, mas ela não preenchia os critérios para DSM-5. Nessa análise, a gente identifica os fatores que determinam essa situação, portanto, fatores que devem ser levados em conta em situações de erro diagnóstico. Então, isso ocorre muito mais frequente em meninos do que em meninas, muito mais frequentemente em crianças de escola particular do que pública, mais frequentemente em crianças que moram em cidades maiores, comparando a cidades menores, e muito mais frequente em crianças de classes A e B do que D e E. Então, crianças de classes mais ricas estão mais sujeitas a esse erro diagnóstico de que tem TDAH quando não tem. E, sem contar, crianças com um baixo desempenho escolar têm um risco maior de ser falso positivo. Mas o preditor mais potente, o maior preditor foi esse. E isso a gente vê na prática clínica diária. Quando os pais relatam a presença dos sintomas de TDAH, mas o professor não, quer dizer, esses sintomas não ocorrem em todos os contextos que a criança vive. Portanto, esse é um fator fundamental dentro das DSM-4 ou 5, em todas elas, a pervasividade dos sintomas. Os sintomas têm que estar presentes
em 2 ou mais contextos. Então, nessa situação que está presente só para os pais, e aí, é uma situação que acaba induzindo a um diagnóstico errado de TDAH. Isso ocorre 5 vezes mais frequente do que quando professor e pais referem a presença dos sintomas. Ou ainda quando os professores referem e os pais não. E o que acontece? Outras variáveis não foram importantes não nesse modelo, não se mostraram importantes como idade, a raça, estado conjugal dos pais, o nível educacional dos pais e a região do país. Agora vejamos o que acontece com os falsos negativos. O que são falsos negativos? São crianças ou adolescentes que efetivamente tinham TDAH e nunca foram diagnosticados. Novamente, isso é mais frequente no sexo masculino, é mais frequente em crianças mais novas do que em crianças com mais idade, com mais de 14 anos. Mais frequente em crianças de cidades pequenas, muito provavelmente por elas terem menos acesso ao diagnóstico do que em cidades grandes. Observem que isso é mais frequente também quando os pais são divorciados do que quando são casados. E também mais frequentes em crianças de classes mais pobres do que crianças de classes mais ricas. E aqui, de novo, e aqui já como o preditor mais forte, crianças com baixo desempenho escolar, um risco maior também de ser um falso negativo. Então, vamos às conclusões finais, não é? E começando pela prevalência. O TDAH, a estimativa de prevalência em crianças e adolescentes brasileiros, de 4,5%, que vai de encontro com a literatura e estudos realizados em torno em todos os continentes. Apenas 37% das crianças com TDAH, de acordo com a DSM-5, tinham um diagnóstico prévio de TDAH e 7% apenas estavam em tratamento. Portanto, dados esses que indicam claramente que existe subdiagnóstico e subtratamento do TDAH no Brasil como um todo. Apenas um quarto das crianças com o diagnóstico prévio de TDAH preenchia os critérios da DSM-5, o que indica uma tendência de um diagnóstico heurístico, quer dizer, um diagnóstico baseado assim, em achismo, que o médico acha, e não baseado em critérios diagnósticos utilizados aí no mundo inteiro e reconhecidos como bastante confiáveis. O risco de falso positivo, quer dizer, de crianças terem recebido esse diagnóstico TDAH e, na verdade, não ter TDAH, ou pelo menos não preencher critérios diagnósticos para TDAH, foi maior em meninos de escolas particulares, de cidades grandes, de classes sociais mais ricas, com desempenho escolar abaixo do normal e principalmente quando os pais referiam a presença dos sintomas, mas o professor não, indicando aqui sim a presença de um excesso de diagnóstico e excesso de tratamento. Então, observem que existe mais de uma resposta para essa pergunta. O risco de falsos negativos, então, da criança efetivamente ter TDAH, de acordo com a DSM-5, no entanto, nunca ter sido diagnosticado. Então, maior em meninos de cidades pequenas, de baixa classe econômica, portanto, menor acesso a diagnóstico e tratamento, crianças filhas de pais divorciados e com aqui muito provavelmente, talvez pelo médico atribuir-se os sintomas a outras situações que não o TDAH, e um desempenho escolar abaixo da média, indicando, então, uma situação de subdiagnóstico e subtratamento.
Concluindo, esses dados mostram claramente a existência de disparidades no diagnóstico e tratamento do TDAH no Brasil, em crianças e adolescentes brasileiros, por conta de fatores sociodemográficos e socioeconômicos, que precisam ser focados através de políticas públicas apropriadas, passa também por aspectos de educação médica continuada, passa por aspectos relacionados à própria formação acadêmica em medicina, com foco em saúde mental, com foco numa situação tão prevalente como é o TDAH. Espero que tenham gostado da apresentação. Um abraço.